E aí, beleza? Hoje eu vim falar aqui um pouco sobre por que você deveria documentar a sua vida. E eu vou ficar trocando de câmera assim porque é engraçado. Literalmente, nós não lembramos de todas as coisas que aconteceram na nossa vida. Vou dar um exemplo aqui. No passado, lá atrás, quando eu e meus pais moravam em outro lugar, em outra casa, minha mãe tava fora de casa e meu pai, ele veio com a ideia revolucionária. Filho, eu vou fazer um hambúrguer que nem o do McDonald's pra gente comer hoje à tarde. Só pra gente saciar nossa fome. Aí eu falei, tá bom, que eu era pequenininho. Ele fez um hambúrguer lá, ele comprou pão, né? Aquele pão cheio de gergelim, cheio aquela semente lá, velha. E ele fez um hambúrguer. Foi o pior hambúrguer que eu comi na minha vida inteira. Não tava suculento, ele tava muito ruim. E meu pai me obrigou a comer. E aí ele jogou lá, melecou de ketchup. E eu lembro dessa cena como se fosse ontem. Que foi horrível, o hambúrguer tava uma merda. E aí, por que você deve documentar a sua vida? Pontos específicos eu não lembro. Então, por exemplo, eu lembro de ter comido o hambúrguer, eu lembro do sentimento, eu lembro de algumas cenas específicas, mas eu não lembro de todo o contexto. Eu não lembro, por exemplo, coisas que não são tão cruciais, mas ao mesmo tempo faziam sentido naquela cena e se eu fosse contar pra alguém, eu poderia agregar valores. Então, por exemplo, eu não lembro qual era a cor do sofá, onde que ficava a minha televisão, se ela ficava numa estante, se ela ficava na parede. Eu não lembro qual era a cor da parede. Eu não lembro que meu pai estava usando elementos específicos que agregariam valor à minha história. Se eu os lembrasse. Por que você deve documentar a sua vida de alguma forma? Escrever no papel, tirar foto ou gravar. Que isso é um esforço mental para você fixar ideias na sua mente. Se eu estou estudando uma nova língua, se eu estou estudando para uma matéria específica que eu estou aprendendo na semana, no colégio, na faculdade, enfim. Se eu estou estudando aquilo, eu preciso escrever, eu preciso anotar, eu preciso documentar aquilo de alguma forma para reforçar, validar que aquilo existiu, que eu realmente estive naquele dia e fiz tal coisa. E eu vou dar os exemplos aqui. Eu tenho aqui alguns cadernos que eu utilizo para documentar a minha vida. O azul, ele serve para eu documentar coisas que eu estou pensando no dia específico. Então, por exemplo, ontem eu documentei um pensamento meu, amanhã eu vou documentar outro, hoje eu vou documentar daqui a pouco outro. Isso daqui serve justamente para eu lembrar o que eu estava pensando ou de coisas específicas que eu queria trazer nesse caderno diariamente. É um diário. Eu vou saber exatamente o que eu estava pensando. No futuro posso usar esse tipo de informação para ver se eu evoluí, se agregou no meu futuro ou não. Esse daqui é um caderno que eu uso para passar minhas ideias de vídeo, então tudo que eu tenho de ideia de vídeo tá nesse caderno aqui e eu utilizo para eu concatenar as minhas ideias e poder fazer esse tipo de vídeo que vocês estão vendo agora. Esse caderno aqui tô utilizando para fazer rascunho do meu livro. Sim, exatamente, eu tô escrevendo um livro. Não vou entrar em muito detalhe sobre ele, mas ele é basicamente uma distopia ou uma distopia da realidade. Quando eu lançar esse livro aqui, vocês vão poder ver, vocês vão poder comprar ele e eu espero que ele se saia bem. Espero que seja uma boa criação. Além disso, né, como eu falei, tenho vários cadernos para coisas específicas que eu quero fazer. Ou um grupo de vídeos, ou um grupo de imagens específicas para você notar coisas específicas da sua vida. Quando você saiu, quando você foi numa festa, quando você fez algo que você não quer esquecer. Tem esse tipo de coisa guardada. Então, por exemplo, eu tenho também esse caderninho aqui, que ele tá ao contrário, mas tá escrito assim, pensamentos e desenhos. Então aqui eu coloco meus pensamentos mais específicos, são ideias ou são coisas que eu quis escrever na época. E eu anotei tudo isso aqui. E a primeira entrada nele é um desenho de 2022, no dia 15/5. Eu lembro quando eu fiz, eu lembro de fazer ele, mas eu não lembro o que estava se passando naquele dia para eu fazer ele. Então é uma coisa que eu não documentei direito. Esse desenho aqui da esquerda, né? Eu e meu pai, a gente tava num estabelecimento como se fosse um restaurante e tudo mais, e a gente tava lá sentado, fazendo nada, apenas conversando com o pessoal. Eu decidi desenhar. Então eu lembro desse desenho aqui, lembro do dia quando eu desenhei. Outro ponto positivo para você documentar a sua vida é justamente ter a sensação de aprimoramento, ter a sensação de evolução. Quando você documenta a sua vida, você vê se você progrediu ou não. Tem outro exemplo também para dar aqui, que são os meus cadernos de TI, mais 3 cadernos grandões aqui. Aqui eu estudo HTML, CSS e JavaScript. Aqui tem o de Python e embaixo aqui, ó, esse mais escondido aqui é o de Java. De Java não tem tanta coisa escrita porque eu aprendi mais junto com as aulas que eu tive e tudo mais. Mas isso é legal porque eu sei o
quanto de conhecimento eu adquiri. Olhando pros cadernos eu sei exatamente o que eu não tinha e agora eu tenho. Não só porque tá escrito ali, mas é porque na minha cabeça, na minha mente, ficou guardado. Não só é um sentimento como ele existe, como ele é verdadeiro, porque antes eu não sabia, por exemplo, criar uma classe, criar um atributo, criar um texto e disponibilizar ele numa tela, e agora eu sei. E a última coisa que eu queria comentar sobre documentar a sua vida é que as suas lembranças, elas nunca serão falsas. Eu contei aqui que eu comi um hambúrguer, né? Se eu fosse falar, se alguém me perguntasse, mas o que ele tava usando? Qual era a cor do seu sofá? O que tava passando na televisão? Eu não lembro. E aí eu posso criar falsas memórias, eu posso acabar me esforçando e criando uma falsa memória do tipo, eu acho que tava passando um jogo de futebol na televisão naquela época. Mas quem tava contra quem? Eu acho que era Brasil, mas não era. Eu tenho certeza que não era. Eu tenho tanta certeza porque eu não lembro. Qualquer coisa que eu for agregar, qualquer coisa que eu vou falar a mais, vai estar errado, porque eu sei exatamente o que não tinha. E se eu tô inventando aquilo que eu não lembro, eu tô criando uma falsa memória, que se for repetida várias vezes, ela vai virar uma memória fixa, e aí eu estarei distorcendo o meu passado. Então, um lado bom de você documentar também é que você nunca vai criar essas falsas memórias. É isso. Tô muito feliz de estar documentando minha vida. Se você quiser, você pode me seguir na minha rede social aqui no Instagram, e eu vou começar a postar mais imagens sobre o que eu tiro mesmo com a câmera aqui que eu tô fazendo a gravação. Documente sua vida, sabe? Seja no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok. Faça vídeos, anote coisas, escreva mesmo de fato as coisas que você tá pensando, pra no futuro você lembrar exatamente daquilo que você tava pensando naquela época e ter a sensação de evolução. A lembrança mais palpável, seja nos objetos, seja no papel, seja em vídeo, em foto, em qualquer coisa. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se cuidem.